Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Fábio Lousada para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. E ontem, nenhuma grande surpresa em relação às taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, praticamente ali a mesma coisa. O destaque foi só o Banco Central americano sendo mais incisivo e falando que não vai cortar os juros em março. E aí, como que ficam esses gestores que estavam falando ali que vai cortar em março, vai cortar em março, porque a chance agora está cada vez menor de um corte lá em março. E se eles se posicionaram nos fundos acreditando nesse corte em março, pode crer que vai ter ali uma oscilação, uma marcação a mercado, né? Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu. O Banco Central brasileiro derrubou a taxa em 0,50 ponto percentual e chegou a 11,25% e contratou novos cortes 0,50. Ou seja, ele já sinalizou que deve ter mais cortes, não só mais um, então vão ter vários cortes de 0,50. Então, pelo menos, quando falar no plural, são pelo menos dois. Então, a gente já precifica ali que vai cair para 10,25. A questão é de 10,25 para 9. Vai depender muito do que vai acontecer nos Estados Unidos e a questão fiscal aqui no Brasil também, que eu acho que é sempre muito relevante a gente olhar para os dois. Nos Estados Unidos, a taxa se manteve em 5,5% e com o Banco Central sendo muito enfático, né? O Jerome Powell sendo muito enfático, falando que não tem expectativa para cortar juro agora em março. Isso aqui deu uma segurada no mercado que estava ali falando já em corte e alguns players já se posicionando para corte em março e ele falou, não é o momento, vamos esperar a inflação, a gente quer controlar a inflação, há uma preocupação com a inflação ainda e a atividade econômica está ali indo num pouso suave, ou seja, eles estão conseguindo conter a inflação sem gerar ali uma crise econômica. Vamos acompanhar. E hoje vamos ter divulgação da taxa de juros no Reino Unido. Lá o Banco Central da Inglaterra deve manter o juro também em 5,25 e cortar também ali só a partir de maio. Com isso, o Ibovespa subiu 0,28% ontem, ele saiu em 127.500, chegou a subir ali próximo de 129 mil e depois recuou muito também pelo discurso do Powell, que foi a divulgação, olha só, essa que foi a divulgação da taxa de juros se mantendo, mas mais forte do que isso, Jerome Powell falou, a gente não tem chance praticamente de cortar juro em março e fez aqui, a bolsa despencar, sair lá de 129.300 para 127.752. No mês, porque foi o fechamento, ficou negativo em 4,79%, então janeiro começou bem para trás aqui a Bolsa Brasileira. Inclusive, as ações que mais subiram no mês foram da Petrobras PN subiu 8,62, ON 8,16 e Cielo 7,26, foram os grandes destaques de janeiro. E já os destaques negativos de janeiro foram Casas Bahia caindo 30%, MRV caindo 29% e Vamos caindo 18%. A Gol não entra aqui porque já está fora do índice. Mas falando de ontem, Soma subiu 16,81% e Arezzo 12,09% e maior queda da Raia Drogasil caindo 3,62%. Então ontem a bolsa teve ali um dia um pouco positivo. Já o câmbio, quando a gente vai para o dólar, recuo de 0,16%, fechando a R$ 4,93. No mês, acumulou uma alta de 1,75%, uma pequena pressão em relação ao dólar. E o juro foi o que mais sofreu. Apesar de ontem ele ter recuado bem, então a gente consegue ver da linha da laranja para o roxo, deu uma boa queda, como por exemplo, janeiro 31 caiu de 10,57 para 10,48, mas no mês passado estava em 10,27. E isso fez com que inflação em pré-fixado sofresse demais. Só para te dar o contexto aqui, o pré-fixado, ele nesse mês subiu 0,67, quando a gente pega o pré-fixado mais longo de um ano, subiu 0,60. Já a inflação longa recuou 1,47 e a inflação todos os vencimentos caiu 0,45. Então foi um mês muito pesado para o pré-fixado e principalmente para a inflação, porque a Selic fechou ali em 0,97, né? O CDI fechou em 0,97, então você que tem um CDB que remunera 100% de CDI,
foi 0,97, porém agora para fevereiro vai ficar ali abaixo de 0,90, o CDI tende a cair. Eu fiz uma postagem sobre isso também, explicando como que vai funcionar agora o juro. O Ibovespa, como eu falei, caiu 4,79, índice Small Cap caiu 6,55 no mês, ou seja, as ações que são mais arriscadas acabaram caindo mais. Dividendos, que são ali ações um pouco mais conservadoras dentro da bolsa, caíram 13,51%, então foi um mês realmente um pouco mais complicado para o nosso mercado. E aqui falando do monitoramento da taxa de juros, a chance de um corte para a reunião no dia 20 de março é de 34%. Tá? Então a maior chance está cada vez mais de se manter em 5,25 e 5,5. Isso é praticamente dado. Lembra? A gente chegou a ter um cenário de uma chance de corte para março de 90%. E isso foi o que fez novembro e dezembro as ações dispararem. Então foi ali o principal foco, todo mundo animado. Banco Central americano vai começar a cortar juros de uma forma mais forte, vai acelerar. E aí começou a ter vários discursos falando, não é bem assim, vamos esperando. E agora a tendência é para um corte no dia 1º de maio, então a chance maior, 62%, está já apostando para maio. E aí, como eu falei, Banco Central dos Estados Unidos mantém juros e Powell aponta que corte já em março é improvável. Ou seja, está alertando, outros membros do Fed já estão alertando que não vai ter corte em maio. A gente olha para a taxa de juros. Nos Estados Unidos, uma queda importante, principalmente quando a gente fala dos juros de 5 anos caindo 3,87 e os juros de 10 anos voltando a ficar abaixo de 4%, isso é importante. Já o Tesouro Pré-fixado negociando a 9,64, uma queda importante também. E o Brasil, que já foi, no ano passado estava em primeiro, chegou a ser primeiro lugar no ranking de países com maior juro real, ficou em segundo, terminou em segundo ano passado, agora está em quarto lugar. Sim, o Brasil está atrás de Rússia, México e Turquia. Aí que é o juro real, a diferença da taxa de juros nominal, como por exemplo a Selic, menos a inflação. Essa diferença aqui é o que a gente fala de juro real, porque é o juro que você realmente põe no bolso, porque o outro juro é simplesmente para pagar a inflação. Então, o Brasil ainda é um país muito generoso para quem investe dinheiro, para quem é o famoso rentista, né, que deixa ali juros sobre juros. Só está perdendo agora para Rússia, México e Turquia. Outro ponto importante também é o Mercado Livre fecha investimento bilionário para dar nome ao estádio do Pacaembu. Então agora vai ser Mercado Livre Pacaembu e esse acordo prevê R$1 bilhão por 30 anos de parceria. E aqui vão ter várias ativações dentro do Pacaembu. Indo para o mercado, o que aconteceu? Ontem tivemos Petrobras subindo 0,32 na PN, caindo 0,02 na ON, Vale caindo 1,48% e os bancos. Banco do Brasil subiu 0,39%, Bradesco subiu 0,52%, Itaú subiu 1,08%, já o Santander caiu 1,88% porque veio o resultado negativo. Balanço frustra e analistas veem caminho longo para a recuperação. Então teve um lucro líquido recorrente de 2,2 bilhões nos últimos 3 meses, mas ficou 23% abaixo da projeção. A projeção era 2,87, por isso pesou bastante aqui e dentre os bancos acabou sendo o único que caiu ontem. Indo para os Estados Unidos, foi um dia negativo, foi como a gente falou, por conta da questão do juro. Isso, muitos analistas tinham economistas ali projetando que teria um corte para março, então a esperança, a mínima que eles tinham está morrendo cada vez mais, está hoje muito pequena. Dow Jones caiu 0,82, S&P 500 caiu 1,61 e Nasdaq caiu 2,23%. Expectativa hoje é um pouco melhor, Nasdaq expectativa de abrir ali próximo de 0,60. Na Europa, nós tivemos já a divulgação da inflação, vou mostrar para vocês, mas Eurostoxx caindo 0,22, Frankfurt caindo 0,23 e Paris caindo 0,78. Quando a gente olha aqui, ó, a projeção hoje de inflação, que é o IPCA da zona do euro, era de 2,7% e veio acima do esperado, veio 2,8%, então pesou ali até para bolsas europeias sofrerem hoje. Japão caindo 0,90, Xangai caindo 0,64, já a Coreia do Sul subiu 1,82. Bitcoin caindo 0,53, negociando ali próximo dos $42 mil. E FIX teve um mês positivo, subindo 0,18 ontem. E as ações de tech sofreram, né? Como a gente tinha
falar em relação ao que a gente falou dos balanços de Microsoft e Google. Então, o Google perdeu bastante, caiu 7,50, Microsoft caiu 2,69. Petróleo WTI negociando com uma alta de 1% a 76 dólares e Bolsa Argentina caindo 0,52%. No calendário, como eu falei, já teve divulgação da inflação na zona do euro, mas teremos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos às 10h30 e o índice de evolução de empregos do CAGED 1h aqui no Brasil. Em termos de balanço, hoje teremos um dia muito positivo, porque teremos balanços de Apple, de Amazon e Google, ou seja, vai dar o que falar a divulgação desses balanços hoje. E com isso, a gente finaliza o nosso Café com Fábio Lousada de hoje. Tamo junto, uma ótima quinta-feira, até mais. Tchau, tchau!